A gravação foi iniciada. Bom dia a todos. Hoje, dia 15 de julho de 2022, 9 horas e 16 minutos. Estamos iniciando a sessão de julgamento da 9ª Câmara Julgadora. De início, eu agradeço a presença dos juízes substitutos, doutora Eliana, doutor Rodney, doutor Bruno. Agradeço também a presença do doutor André, que foi fazer a sustentação oral da contribuinte Zincolor, tratamento de metais limitada, e também a presença do ilustre doutor Rodolfo pela representação fiscal. Tá? Por motivos técnicos, a doutora Eliana está presente à sessão, no entanto, ela não conseguiu registrar a presença no sistema EPAT, bem como também não vai conseguir registrar seu voto na sessão. No entanto, tendo em vista que a sessão é gravada, eu pedi para que ela oralmente se manifeste assim que eu passar a leitura do voto, tá? Na sessão de hoje só temos um voto em discussão, um processo em discussão, processo de minha relatoria, tá? O processo ele já foi julgado pela 5ª Câmara Julgadora, na época eu era presidente da 5ª Câmara, o AIM contém 11 condutas infracionais e a Câmara Superior ela devolveu o processo para análise de apenas duas acusações, que dizem respeito ao item 9 e ao item 12. A matéria em discussão está restrita à aplicação da redução da multa pleiteada, né, nos termos do artigo 527-A. No item 9, a acusação é de deixar de exibir à autoridade fiscalizadora livros fiscais, livro de registro de entrada, exercícios 2009 e 2010, e livro de registro de saída, exercícios 2009 e 2010. No item 11, a acusação é de deixar de fornecer à Secretaria da Fazenda o arquivo digital contendo a totalidade de suas operações efetuadas nos anos indicados no demonstrativo de folhas 45, no montante de R$ 235.550.323,19. Doutor André está presente para fazer a sustentação oral. Fica à vontade, doutor André. Bom dia a todos. Né? É um prazer enorme estar aqui no Tribunal de Impostos e Taxas. Né? Uma casa que eu aprendi muito sobre ICMS, processo administrativo tributário. A questão é bem simples, como já foi exposto pelo relator, é apenas sobre a aplicação do 527-A nos itens 9 e item 11. Foram lavrados 11 itens contra a empresa e 3 itens não exigem impostos. O 10 já tinha sido cancelado pelo julgador de piso. Já tinha cancelado o item 10, sobrou o 9 e o 11, que é não cumprimento de obrigações acessórias, não entrega de documentos fiscais durante a fiscalização. Interessante nesse caso que o contribuinte pediu um prazo de 30 dias para entregar esses documentos. O fiscal deu 15 dias, então ele não conseguiu entregar, mas entregou no processo administrativo tributário. É uma pequena empresa prestadora de serviço. Ela faz pintura eletrostática e adonização. Ela se entendia contribuinte de ISS. Até porque essa prestação de serviço está prevista na lei complementar que disciplina o ISS. Então, ela foi pega de surpresa com essa fiscalização. O fiscal adotou o entendimento do STF, né, que estando no meio da cadeia produtiva, não é mais prestação de serviço, não está sujeito ao ISS, e sim ao ICMS. É um entendimento meio estranho, eu não concordo. Eu acho até interessante o voto do Marco Aurélio nesse caso. O Marco Aurélio falou que o sistema tributário não mudou, prestação de serviço é obrigação de fazer, pouco importa estar no meio da cadeia produtiva ou não, o que mudou foi a composição do STF. Mas hoje o que prevalece é isso. Estando no meio da cadeia produtiva, incide ICMS. E é o que ela faz? Os seus clientes fazem industrialização sob encomenda, por isso essa movimentação muito alta de 235 milhões. Então entra muito produto sob encomenda, onde ela faz essa pintura para durar mais o metal. E como os seus clientes vendem depois desse produto, não é para consumidor final, entendeu? A fiscalização que incide ICMS. Não há maiores problemas. Porém, é uma pequena empresa. Para vocês terem uma ideia, isso está aprovado no recurso ordinário, que foi onde foi juntado as DIPJs da época e as DREs, porque é de 2009 e 2010, dos fazendadores. Em 2009, essa empresa vendeu de mercadoria R$ 141 mil. E com a prestação de serviço teve um faturamento anual de R$ 6 milhões.
Em 2010, teve um faturamento de 10 milhões de reais. Ou seja, é uma pequena empresa, não chega nem a ser média. Esse é o porte econômico. E as autuações do item 9 e do item 10 são totalmente irrazoáveis e desproporcionais ao tamanho da empresa. Ela não tem um passado de autuações fiscais, não tem, é um pequeno porte econômico, apresentou toda a documentação durante o processo administrativo, não houve dolo, fraude e simulação, tanto que não há essa acusação, e no voto da Câmara Superior, que determinou o retorno dos autos para apreciar essa questão do 527A, eu gostaria só de ler uma parte do voto, um pequeno trecho, e não incomodar mais os senhores. Então, está disposto no seguinte sentido. Ressalto que, para a aplicação do artigo 527A do RICMES, deve estar presentes os requisitos objetivos e subjetivos da norma. Sempre lembrando que a atividade da dosimetria sancionatória não é uma faculdade do julgador, mas sim um poder-dever. São requisitos objetivos da relevação ou redução da multa fiscal. Que a multa não implique na falta de pagamento do imposto, que é o caso, não há imposto no item 9 e não imposto no item 11. Que a infração não seja praticada com dolo, fraude e simulação, que também não é o caso. Tanto que o fiscal conseguiu lavrar os outros itens, teve acesso a todas as outras documentações fiscais, teve acesso às guias, teve acesso a toda a movimentação da empresa, e depois o contribuinte apresentou no processo administrativo, e observância dos limites mínimos de redução. Então, esses são os requisitos no 527A, a contribuinte cumpre esses requisitos e a Câmara Superior foi clara, deve ser aplicado o 527A conforme exposto no voto vencedor da demanda. Não quero mais ocupar os senhores, muito obrigado pela atenção. Obrigado, doutor André. Eu vou passar a leitura do meu voto. Ele já estava disponível, já tinha deixado o voto disponível, tá? Vou passar a leitura a partir do item... Só um minuto, por gentileza. A partir do item 7, tá? O AIM de folhas 1/06 relata 11 acusações fiscais. No entanto, o presente julgamento está restrito, como determinado pela Egrégia Câmara Superior, abre aspas, apenas quanto à aplicação do artigo 527A do RICMES para fins da redução ou relevação da multa quanto aos itens 9 e 11. Fecha aspas. No item 9, a acusação é de deixar de exibir à autoridade fiscalizadora livros fiscais. No item 11, a acusação é de deixar de fornecer à Secretaria da Fazenda o arquivo digital contendo a totalidade de suas operações efetuadas nos anos indicados no demonstrativo. Continua. Retorna o meu voto. Com relação à redução ou relevação das multas aplicadas nas condutas infracionais contidas nas acusações dos itens 9 e 11, pondero que as multas aplicadas são regulamentares e, assim, não exigem recolhimento de imposto. No voto anterior, de folhas tais, proferido na 5ª Câmara Julgadora, divergi do ilustre juiz relator Dr. Galderize Fernandes Teles, que reduzia as multas dos itens 9 e 10 para 10% do valor exigido na autuação, para manter integralmente as multas exigidas. Os fundamentos que constam no voto de preferência foram declarados nulos. Nesta oportunidade, altero meu entendimento para, com fundamento no artigo 527A do RICMES, reduzir as multas aplicadas nos itens 9 e 11 para 10% do valor exigido na autuação. Registro que a autuada, em sede ordinária, argumenta que é contribuinte de pequeno porte, que, abre aspas, que no ano de 2009 obteve receita bruta de venda de mercadorias no importe de R$ 141.498,48 e de venda de serviços o correspondente a R$ 6.373.412,25. E no ano de 2010, aferiu a receita bruta advinda de venda de mercadorias e serviços, correspondente a um montante de R$ 10.970.786,23, conforme demonstração de resultado de IPJs em anexo. Fecha aspas. Na alegação acima transcrita, cita-se que a DIPJ em anexo, contudo, o apelo ordinário não contém anexos. Entretanto, constato que a defesa foi instruída com as DIPJs e que o fisco, na manifestação fiscal, até menciona as aludidas declarações.
Também registro que, em relação aos antecedentes, a DRF não informa a existência de elevados números de AIMs lavrados contra a autuada. Por outro lado, no site deste tribunal, disponível para consulta pública no endereço tal, constatei que a autuada possui, além deste AIM, outros 3 lavrados contra ela. AIM 4036532, 4059065 e 4.114.148. Todos eles liquidados, ou seja, não pesa contra contribuinte antecedentes de elevado histórico de AIMs lavrados. Neste contexto, levando-se em consideração o porte econômico da contribuinte e os antecedentes fiscais, entende que o entendimento exarado no voto anterior, que foi anulado, deve ser revisto, razão pela qual, com fundamento no artigo 527-A do RICM 00, reduzo as multas aplicadas nos itens 9 e 10 para 10% do valor exigido na autuação. Por oportuno, informo que a DRF, as folhas 5.328, opina pela limitação dos juros de mora à taxa Selic, nos termos da recente revisão da súmula 10 deste tribunal, que assim dispõe. Transcrevo a súmula revisada e continuo no meu voto. Tendo em vista a revisão da súmula 10 desse tribunal, acolho o pleito da DRF para limitar os juros aplicados à taxa Selic ao AIM. Antes posto, considerando as provas dos autos, conheço do recurso ordinário somente em relação aos itens 9 e 10, para, no mérito, dar-lhe provimento para reduzir as multas impostas ao patamar de 10% do valor exigido na autuação e limitar os juros aplicados à taxa Selic no critério de correção do AIM. Registro também que, em voto de preferência, não, só isso. Deixa eu ver aqui. A DRF, ela quer fazer alguma consideração, doutor Rodolfo? Bom dia a todos. Doutor Silvio, eu gostaria sim. Fica à vontade. Já solicitei aqui a manifestação da representação fiscal. Os senhores querem que eu junte primeiro para depois fazer a contextualização? Pode ser? Pode fazer gravar a manifestação e aí depois eu abro para os debates. Se eu passo a leitura, eu abro para os debates. Tá certo. Só um segundo, então, por favor. O sistema já está registrando já. E já está disponível. Se eu quiser passar a leitura, fica à vontade. Tá joia. Eu vou tentar ser um pouco mais sucinto, já que os senhores têm à disposição, mas se houver alguma dúvida, eu posso fazer uma leitura mais pormenorizada. Doutor Silvio, então, com todo respeito ao voto que o senhor acabou de apresentar para a gente, eu gostaria de chamar a atenção aqui para 2 pontos. Um deles eu acho que é o principal, e é em relação ao critério subjetivo da concessão do benefício da redução da multa, né? E, sendo acatado esse critério, sequer seria necessário a análise dos critérios objetivos em relação ao porte econômico da autuada e antecedentes fiscais. Vamos aqui. Então, no parágrafo 10 da minha peça, eu chamo a atenção que, ao meu ver, o fiscal falou, sim, em relação ao dolo da contribuinte ao não apresentar a documentação fiscal solicitada, né? Ele esclarece na manifestação fiscal que a contribuinte já vinha sendo alvo da fiscalização para os períodos de 2011 e 2012, que a contribuinte vinha apresentando toda a documentação solicitada durante esse período, né?
que, ao perceber que o fisco havia conseguido constatar algumas infrações reiteradas, ela resolveu não apresentar a documentação solicitada para os períodos de 2009 e 2010. Houve a extensão da OSF para os períodos de 2009 e 2010 justamente por conta da constatação pelo fisco, durante o procedimento de auditoria, dessas reiteradas infrações, né? E por haver outras notificações em relação aos períodos de 2011 e 2012, que deram consciência autuada que o fisco tinha conseguido constatar essas infrações, deliberadamente, para o período de 2009 e 2010, ela não entregou os livros e documentos fiscais. Então, eu faço aqui na minha manifestação uma breve introdução sobre o que é dolo, sobre o que é conduta típica, tipicidade, certo? Mas o que eu gostaria de chamar a atenção é justamente para o relato do fiscal atuante, que eu acho que é o ponto fulcral aqui, dando conta da existência de dolo, ou da intencionalidade do contribuinte em cometer infração, certo? Então, a partir do item 17 aqui da minha manifestação, o fiscal diz o seguinte: está claro que a não exibição dos livros fiscais e do arquivo digital visava apenas e tão somente dificultar ou até mesmo impedir a apuração do imposto sonegado. Conclui-se desta forma porque o impugnante apresentou todos os livros, arquivos e esclarecimentos sobre o período de 2011 e 2012, quando ainda não sabia que o fisco poderia identificar as infrações praticadas pelo mesmo. Com a extensão da fiscalização para os períodos de 2009 e 2010, e já ciente de que o fisco havia identificado a sonegação do tributo, o impugnante não apresentou mais nada. Observa-se que os documentos juntados pelo impugnante a partir das folhas 707 não podem ser considerados livros ou arquivos digitais. Aí ele traz as formalidades e depois, um pouco mais abaixo, ele continua. A não apresentação dos documentos fiscais, livros fiscais e arquivos digitais impediu que o fisco apurasse se nos exercícios de 2009 e 2010 o impugnante também incorreu nas infrações indicadas nos itens 1 a 7. Lembro que a prática reiterada dessas infrações foi o motivo para o delegado regional tributário de Campinas determinar a inclusão dos exercícios 9 e 10 na ordem de serviço fiscal, que originariamente somente abrangia os exercícios 11 e 12. Aí, partindo já para o final da manifestação, acatar o pedido da redução pela não exibição dos livros fiscais e pela não apresentação dos arquivos digitais não apenas estimula o descumprimento da legislação, como transmite aos contribuintes paulistas o que infelizmente já se tornou expressão comum entre os brasileiros e até entre os estrangeiros, de que o Brasil é o país da impunidade. Então, eu faço como ponto principal da minha manifestação a chamada de atenção para esse ponto da manifestação do fiscal, né, do fiscal atuante, de que houve sim intencionalidade da empresa ao não apresentar, com o objetivo único e exclusivo de impedir que o fisco conseguisse apurar para os exercícios de 2009 e 2010 as mesmas infrações reiteradas que já havia apurado para os exercícios de 2011 e 2012, e caso não seja acatado essa parte introdutória, eu faço aqui apenas trago alguns dados atualizados sobre o faturamento da empresa, e chama a atenção também que o presente auto de infração, ele constou nele 11 itens, né, que poderiam ter sido objeto de autuações diversas. Então, que o comportamento da contribuinte não é tão puro assim como pode se pensar em relação à existência de outras autuações. E em relação ao porte, atualizando para o período de 2021, dados do Launchpad apontam que ela teve faturamento no valor de 16 milhões de reais. Então é apenas isso. Doutor Rodolfo, muito embora entenda as razões da DRF, eu vou manter meu voto, lembrando também que o fisco ele fala que foram apresentados controles paralelos que não se traduzem em livros fiscais, tá? Não são raros os casos em que o fisco, através desses controles, ele vai lá e lavra o auto de infração, né? Ele faz a apuração indireta. Por isso que, nesse caso, assim, quando eu fui juiz da 5ª Câmara julgadora, eu entendi que ele
assim como a DRF, que houve sonegação de informação para aprofundar a apuração delitiva da contribuinte, né? Mas agora eu olho e falo e vejo a manifestação falando que ele tinha outros livros que foram apresentados, ou seja, muito embora eles não sejam os livros oficiais, não são raros os casos aqui que o fisco considera ele e leva em consideração para fazer a lavratura do auto de infração, né? E quando chega aqui no tribunal, esses controles paralelos, eles, como foram fornecidos pelo contribuinte, eles são considerados e são mantidos os autos, né? Então, por isso, eu vou acabar mantendo o meu voto. E eu abro para discussão também. Doutor Silvio, fique à vontade. Só uma consideração em relação a esse comentário do fiscal atuante. O comentário é feito em relação aos documentos apresentados após a autuação em sede de defesa inicial, quando o contribuinte justifica que estaria juntando naquele momento os livros, e o fiscal atuante diz que, em que pese o contribuinte alegar que está juntando os livros, sequer é possível considerar que tais documentos são livros fiscais, porque eles não se revestem das formalidades intrínsecas e extrínsecas, né? Então, não foi durante a fase do procedimento de auditoria, mas sim após a apresentação da defesa. Somente essa consideração. E assim, né, lembrando também que o fato dele lavrar o auto de infração por falta de apresentação não impede ele de lavrar outro auto cobrando o imposto do período, né? Por quê? Porque enquanto não tiver decaído, o fisco ele pode ir lá e fiscalizar a empresa, né? Se ele poderia, com base até nesses livros, ter uma nova ordem de fiscalização, levar isso em consideração, né? Entendeu? Por isso que acaba assim ficando meio complicado eu desconsiderar até esses livros, né? Eu acho que eu levo em consideração que ele tentou, no prazo de 30 dias da defesa, ele tentou apresentar os livros ainda, né? Por isso que o doutor André, sustentação oral, ele falou, olha, foi dado um prazo de 30 dias e após escorrido o prazo, ele foi lá e autuou, né? Lembrando assim que a fiscalização, a gente está acostumado aqui a ver muita decadência pelo 150 e pelo 173, né? E como juiz, a gente às vezes olha e fala, pô, por que o fisco demorou tanto para autuar isso daí? Nesse caso aqui em tela, você vê, a ordem de fiscalização abrangia o período de 2011 e 2012. E ele pediu extensão para 2009 e 2010. Eu não cheguei a ver a fundo qual foi a data da lavratura do auto de infração. Mas normalmente, quando ele pede isso daí, ele foi lá e deu prazo de 30 dias para ele apresentar. Para o contribuinte, o prazo é pouco. Mas para o fisco, o prazo é muito. Por quê? Porque ele tem um prazo para lavrar o auto por causa da decadência. Então, assim, às vezes, o fisco ele não estendeu o prazo de apresentação de livros, como o doutor André falou, em razão da decadência, né? E não são raros os casos que a gente vê que o contribuinte ele pede prazo e o fisco dá 30, 60, 90 dias, dá um ano de prazo para ele trazer os livros, né? E às vezes o cara não traz. E a gente mantém o auto de infração e não aplica a benesse do 527A. Justamente por isso. Fala, olha, o fisco ele pede a benesse do 527A, mas ele ficou um ano para entregar o livro. E ele não entregou. Foram diversas notificações. E aí, nesses casos, eu vou lá e até cito, falo, olha, ele foi intimado tal dia, ele pediu prazo, foi renotificado, pediu mais prazo, e o fisco foi lá e apresentou, ele teve mais 30 dias para a defesa e nem apresentou os livros da defesa e nem sede ordinária. Por isso que nesses casos, assim, eu olho e falo, olha, eu vou lá e até analiso essa parte e eu não concedo a benesse do 527A. Mas nesse caso dos autos, eu vi o porte, eu vi os antecedentes dela, ela tem 4 autos, todos liquidados, então eu entendi que era o caso da aplicação do 527A, levando em consideração também que o valor da multa é muito pesada, né? Bom, abro para discussão, alguém quer se manifestar? Doutora Liana, que está com problema de registro do voto.
Consegui resolver, presidente, o problema. Estou aqui na tela de debates. Então a senhora vai conseguir fazer a votação, então. Então eu vou desistir aqui da... Registrar o voto, sim. Presidente, eu queria só a respeito do voto, não tenho acréscimos a fazer, concordo integralmente com o voto lançado. Apenas um registro quanto ao 527A, porque, embora hajam requisitos subjetivos e objetivos, esses requisitos objetivos trazem aí como elemento a própria discussão a respeito do dolo, né? Então, que existe um pouco de subjetividade também na análise desse elemento. E aí, o meu posicionamento tem sido sempre nessas situações de compreender que, existindo aqui essa simples discussão, já denota uma dúvida suficiente a se afastar a presença desse dolo como elemento objetivo, mas que tem um caráter, afinal, até de subjetividade muito grande. Então, com base nesses elementos, eu não vejo como afastar a incidência do 527A, e a redução aí está muito adequada ao caso. Eu acompanho integralmente, presidente. Tá ok, doutora. Vou encerrar os debates e passar a votação, então, tá? Doutora Liana, consegue confirmar a presença? Está sem voz, doutora. Está processando aqui, presidente. Está processando. Tudo bem. Não, porque eu desisti da preferência. Eu tinha feito uma preferência aqui e acabei desistendo. Tá bom. Então, vamos ver se vai abrir agora. Deu certo, sim. Deu certo. Confirmar a presença, deu certo. Pronto, acompanhei o voto aqui. A sessão de julgamento está encerrada. O processo da Zincolor Tratamento de Metais Limitadas, a IM 4036533, recurso ordinário conhecido parcialmente provido, nos termos do voto do relator, reduzida a multa em 10% dos itens 9 e 11, e limitada ao índice de correção à taxa Selic. Com o julgamento desse processo, eu encerro a sessão de julgamento. Agradeço à doutora Liana, ao doutor Rodney e ao doutor Bruno pela substituição, ao doutor André pelo comparecimento para fazer sustentação oral e ao doutor Rodolfo pela DRF e pela manifestação no processo. Peço a todos que aguardem o encerramento da gravação e da transmissão